Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Agradecer pela vida de cada um, né, que saiu de suas casas, veio aqui prestigiar esse momento. Creio que Deus tem algo para falar no coração de vocês através da minha vida, através da minha família, meus amigos estão aqui. Queria contar um pouco da minha história. Tenho 23 anos, hoje sou goleiro do Vasco profissional. Cheguei no Vasco com 16 anos e desde então eu cheguei até aqui com muito trabalho, muita luta, muita dificuldade. Mas Deus é bom, Deus vem sustentando até quando a gente não está na presença dele, mas ele ainda está cuidando da gente, né? Eu, quando tinha 13 anos, eu ainda era uma pessoa normal, brincava na rua, não queria saber de futebol. Já tinha jogado no Vasco, mas meu pai pagava, a gente morava na Baixada, não era vantajoso a gente ir para o Vasco pagando passagem. Aí eu não queria mais bola. Minha mãe foi no mercado de Nova Iguaçu, viu uma escolinha. Aí ela procurou a escolinha em Nova Iguaçu, achou, cadastrou eu e meu irmão lá na escolinha. Chegou em casa, vamos, criança, se arrumar, bora para a escolinha. Eu falei, fazer o quê? Ela, não, encontrei um lugar para vocês lá. Aí a gente foi na escolinha, chegou lá, estava tendo um jogo. Aí o treinador, tu joga de quê? Aí eu nem sabia de que eu jogava. Ele, vai pro gol. Aí eu fui pro gol, cara, aí eu fui bem. Logo que acabou o jogo, o treinador, cara, eu sou treinador do Arte Sul, quero que você faça um teste lá com a gente. Você ainda tem muita coisa para aprender, mas você vai ficar lá com a gente até você atingir um nível que você possa jogar. E aí eu cheguei em casa todo feliz, né? Eu falei, caraca, eu vou para o Arte Sul, porque eu passava todo dia ali na Dutra, eu vi o Arte Sul, eu falei, caraca, um dia eu vou jogar aqui. E Deus me colocou lá, cara. E aí eu fiquei 3 anos só treinando. No 3º ano eu falei para minha mãe que eu não queria mais. Eu falei, mãe, só treino, não faço nada, não jogo, não faço nada. E aí, nesse último ano que eu falei que não queria, chegou a empresa, comprou o Arte Sul, montou um time para jogar o Campeonato Carioca da Série A, e por incrível que pareça, os caras gostaram de mim e me botaram para jogar. Eu era o mais novo da equipe. E quando eu comecei a jogar, na 3ª rodada do campeonato, o Arte Sul já estava lotado de gente para me ver, porque eu era o mais novo e estava menos vazado, e o pessoal, pô, que time é esse que está ganhando de todo mundo, sem tomar gol? E na 4ª rodada eu fui para o Botafogo fazer um teste, ficar de período de teste. Eu treinava a semana toda no Botafogo e ia jogar no Arte Sul no final de semana. E quando acabou o primeiro turno desse campeonato, eu fui para o Vasco. Aí eu cheguei no Vasco, outra realidade, né, cara? Eu falo para minha esposa, eu falo para meus amigos, eu falo, se eu fosse fazer teste no Vasco, eu não ficaria pelo nível muito alto de profissionalismo. E às vezes eu paro com ela no sofá e fico, caraca, só Deus na nossa vida, né, cara? Se eu fosse fazer teste, eu tenho certeza que eu não ficaria pelo nível de profissionalismo que tinha lá, mas Deus, quando tem algo na nossa vida, Ele faz até o impossível virar possível. E desde então, cara, eu fiquei treinando no Vasco 1 ano, e meu primeiro jogo no Vasco foi Copa do Brasil, eu lembro até hoje, jogo televisionado, pô, falei com meus amigos tudo para ver, eu falei, eu que vou jogar, todo mundo. Cara, nesse jogo foi a falha que... Eu tive uma falha que marcou minha vida no Vasco, na base. E depois desse jogo eu nunca mais joguei na base. Fiquei 3 anos só treinando e aí veio na minha mente o Arte Sul. E aí faltava uns 6 meses para acabar meu contrato, eu estudava no Vasco, mas estudava e não estudava. E eu falei para minha mãe, eu quero estudar numa escola que eu aprenda, que eu vou estar frequentando e aprendendo. Porque eu não sei se eu vou ficar no Vasco pelo fato de não estar jogando. Falei, não vou renovar meu contrato. E aí, cara, eu saí do Vasco, fui estudar na minha cidade. Eu estudando à noite, só treinava também, já desanimado. Falei, pô, se eu não der certo no Vasco, eu vou estudar, vou trabalhar em alguma coisa, porque também futebol já não quero mais, porque aquilo me causou uma frustração, né? E então, cara, eu sentado na cadeira da escola, meu empresário me liga e fala assim, o Vasco quer renovar com você. Caraca, eu caí de choro, cara, porque eu não imaginava mais uma vez Deus na minha vida fazendo algo impossível, cara. E no decorrer dessa vida no Vasco, cara, teve tanta dificuldade que esse dia eu parei para pensar. Meu pai uma vez falou que ele foi curado através de Jesus, mas meu pai não curou. E a gente perguntou para ele como isso. Aí ele começou a falar, não, eu jogava bola, rompi o ligamento. E naquela época, não era igual hoje. Você opera, faz cirurgia. Naquela época, tu operava para não ficar manqueta, para não parar de andar. E aí ele operou, só que ele não conseguia dobrar a perna.
E aí ele teve que se aposentar, teve que dar baixa no trabalho e ficou em casa com a perna esticada, porque não podia dobrar, não podia trabalhar. E aí uma tia minha, que é da igreja, pegou e chamou ele. Olha, tem um pastor lá na praça orando pro pessoal, e o pessoal está voltando a ficar bom. Meu pai nunca tinha ido na igreja, ele isso aí não dá nada não. Meu pai conhecia um cara que andava de cadeira de roda. Aí minha tia falou para ele, aquele cara de cadeira de roda está andando. Aí meu pai, então eu vou. Se ele está andando, Deus pode fazer na minha perna. Aí meu pai foi, chegou lá na praça, tinha muita gente. Ele falou, esse cara nunca que ele vai me olhar daqui de trás. E eu lembro até hoje ele falou que o pastor estava chamando alguém específico com a estrutura dele, falando, tem alguém aqui que precisa de uma cura assim, assim, assado. Ele, não sou eu não, tem um monte de gente. Aí o pessoal levantava a mão, ele, não é você ainda não, é outra pessoa. E essa pessoa está sentindo no coração que é ela. Meu pai, não sou eu. E meu pai andava com chapelão. Aí o cara, é uma pessoa negra com chapéu. Aí só tinha meu pai de chapéu. Aí ele levantou a mão, o cara, sim, senhor, sobe aqui. Aí ele, o que você tem? Ele foi e contou a história, né, com a perna, não esticava. Aí ele, tu crê que tu pode voltar a andar normal? Aí ele, creio. Aí o cara, então vamos orar. Ele, e agora? Falou para minha tia que estava perto, eu não sei orar. Ela, não, fecha o olho e vai repetindo o que o pastor falar. Aí o pastor orou, ele foi repetindo, o pastor dobra a perna. Aí ele devagarinho foi dobrando a perna. Quando ele viu que conseguia dobrar de forma que ele nunca dobrou, ele, caraca, eu estou bom. Aí meu pai não sabia nada da igreja, nem agradeceu a Deus, nem nada, só desceu e foi para casa. Aí no domingo ele falou, vou ver se minha perna está boa mesmo, vou jogar bola. Aí chegou no futebol, ele chegou para os caras, não, estou bem, posso jogar. Ele jogou, tudo certo. Eu falei, cara, aí Deus me curou. Aí ele voltou a trabalhar, voltou a fazer tudo. Aí eu parei para minha esposa e falei, amor, se Deus não curasse meu pai naquela época, talvez eu não estaria no Vasco, porque muitas das vezes ele teve que trabalhar dobrado para que eu pudesse ir ao Vasco. E eu vejo que a obra de Deus na minha vida é desde a vida do meu pai. E hoje eu glorifico a Deus pela minha vida, pela minha carreira, pela família que Ele me deu, por todas as coisas improváveis que aconteceram na minha vida, que eu achei difícil, mas Ele estava ali. E hoje eu entendo a importância de Deus na minha vida. E um dia eu fiz uma prova com Deus e Ele falou para mim e para ela, não se afaste de Jerusalém. E aí eu entendi o que Deus queria de mim, para eu não me afastar do caminho dele. Eu estou com ela, vai fazer 11 meses, a gente se conheceu, namorou, graças a Deus estamos casados. E tudo com providência de Deus, cara. Tudo abaixo da permissão de Deus. O Léo é um irmãozão que chegou no Vasco lá, né? O Castan levou a célula para o Vasco. Através da célula lá, parecia que não, mas a semente estava sendo plantada dentro de mim e eu não percebia. Virou o ano, o Castan saiu, não tinha célula, chegou pessoas novas, aí eu conheci ela, e a gente numa oração, eu senti muito forte a presença de Deus, mas eu não sabia o que era ainda. Eu falei para ela, cara, estou sentindo algo dentro de mim, pegando fogo, cara. Ela, cara, é o Espírito Santo, é Deus falando contigo. Eu já tinha aceitado Jesus, só que eu não vivia a vida como Jesus queria que eu vivesse. Eu aceitei Jesus e vivia da mesma forma. E aí a gente se conhecendo ainda, a gente parou no momento de oração e senti essa presença, cara. E eu falei para ela, cara, é isso que eu quero, cara. E aí um dia a gente conversando, eu falei, vou me batizar. Ela, como assim? Eu vou me batizar. Eu mandei mensagem para o Léo, irmão, quero me batizar. Ele, tem certeza? Eu tenho. Por incrível que pareça, acho que em 2 semanas ia ter o batismo aqui na igreja, né, Léo? Ele falou, irmão, vai se batizar, cara, vou te mandar aí o discipulado, tu lê tudinho, tu vê os vídeos tudo. Em 2 dias eu vi tudinho, aprendi, eu falei, vou me batizar decidido, cara. E ela feliz, porque ela já era convertida, e ela feliz pela minha vontade, né, de estar em Deus, de estar caminhando com ela. E depois disso, a gente, no dia do batismo, mudaram o horário do treino, botaram o treino para o horário do batismo. Aí eu falei, Léo, deu ruim, meu irmão, não vai ter como batizar. Ele, não, a gente vai dar um jeito, O treino mudou para de manhã, o batismo ia ser umas 10 horas, né, Léo? Cara, a gente se batizou, eram umas 6h30, 7 horas da manhã, não foi? A gente fez uma correria doida, meu irmão. Chegamos aqui, só tinha eu, ele, Peck, e mais alguns membros da igreja para batizar, mas para a honra e glória de Deus eu fui batizado, cara, nas águas.
Hoje eu estou aqui contando meu testemunho para você. Vou começar agora a partir do momento que eu entreguei minha vida para Deus, cara. O que Deus tem feito na minha vida, cara. Eu vivi uma vida, cara, que Deus não queria, mas eu falo para Ele, eu era do mundo, mas eu sabia que não era, porque eu ia para balada e eu não bebia. Não sabia paquerar ninguém, eu ficava igual um bobão na balada. Eu falei, meu irmão, o que eu estou fazendo aqui, cara? Dava meia-noite, eu falei, estou indo embora, meu irmão. Vocês querem ficar aí, fica aí. E eu falei para ele isso, ele, cara, comigo é a mesma coisa. Eu fui para balada, eu não sabia fazer nada, não dançava, não paquerava. Eu falei... E eu estava morando com um amigo, cara. Esse amigo, qualquer negócio de balada, ele estava dentro. Meia-noite, 2 horas da manhã, ele saía de casa e ia. E aí, deu um dia, 3 horas da manhã, ele falou, irmão, tô indo ali, vamos comigo? Eu falei, irmão, não vou não, que amanhã tem treino, cara. Se você virar à noite, tu consegue treinar normal. Se eu virar à noite, eu não consigo nem ver a bola, meu irmão. Aí ele, não, fica aí então. E aí, cara, eu comecei a parar na minha vida. Falei, cara, não é isso que eu quero para mim não, cara. Às vezes as coisas não dão certo porque a gente não está no caminho que Deus quer. Por mais que Ele esteja ainda ajudando a gente, mas está faltando alguma coisa. E quando eu entreguei minha vida para Deus, cara, eu parei de morar com esse amigo, fui morar com ela, minha vida mudou totalmente, cara. Tudo que a gente ia fazer, a gente pedia a permissão de Deus, a gente ia no monte, orava, jejuava, fazia propósito. Nosso casamento foi Deus que nos deu, a gente fez propósito com Deus, Deus proveu na nossa vida o casamento, Deus proveu na nossa vida a nossa roupa de casamento, e tudo que a gente ia fazendo, a gente ia pedindo a permissão de Deus, cara. Hoje eu não congrego aqui, congrego na minha igreja, na minha cidade, mas antes de congregar lá, eu vinha muito para cá, porque eu morava aqui perto. Mas a gente foi no monte para saber onde a gente ia congregar, cara, se era aqui ou lá. E no monte a gente teve a resposta. O pastor da nossa igreja hoje foi no monte, a gente nem tinha visto ele. E eu falei com ela, cara, Deus respondeu o nosso propósito, cara. Ainda não é o tempo da gente ir para lá. E Deus fez coisa na nossa vida muito maravilhosa, cara. A gente vive assim debaixo das mãos de Deus mesmo, porque Deus proveu cada coisa pra gente. Como é que eu posso explicar, cara? A gente falou, amor, vamos casar? Ela, cara, vamos pedir permissão para Deus, cara. E Deus falou pra gente, vocês foram feitos um para o outro. E debaixo da promessa de Deus, cara, hoje eu estou aqui, a gente viveu há pouco tempo, acho que um dos momentos mais felizes da minha vida também, que foi o acesso para a Série A. Eu vi todo mundo lá comemorando, bebendo e tal, eu conversando com ela, eu recebi uma notícia assim, cara, eu vou orar, velho, eu vou agradecer quem realmente merece. E eu fui honrar a Deus, fui orar, ajoelhei, fiquei lá, chorei, cara. E Deus tem nos mantido de pé, cara. De pé firme, às vezes a gente tem dificuldade espiritual, mas com Deus a gente vence. Eu queria deixar uma palavra aqui, Romano 12, Romano 12, 2. Amém? E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, e para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é meio resumindo a minha vida, né, cara? Quando eu entreguei a vida para Deus, eu vivi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente, jogador, cara, o Léo sabe, conhece muito, a gente tem acesso a muitas coisas que não agradam a Deus. Mas a escolha está na nossa mão, cara. A gente escolhe o que a gente quer, se a gente quer o mundo, se a gente quer a Deus. Hoje eu vivo num ambiente totalmente diferente, que é o futebol, assim, que proporciona cada coisa, assim, eu falo para ela, cara, eu vejo os meninos novos, assim, perdidos. E eu fico falando para ela, eu fico me sentindo culpado por não poder fazer algo para ajudar, para transformar a mente dele igual a minha foi transformada. E ela, calma, cara, às vezes Deus vai transformando aos pouquinhos. E aí ela me olhou uma vez um dia e falou, cara, eu te vejo todo arrumado falando de Deus. Eu falei, tô fora, vou falar de Deus. Nem sei nem falar. Ela, é sério. E no começo desse ano, cara, teve a célula. E para a honra e glória de Deus, a primeira célula do ano, quem deu a palavra? Eu.
E, cara, foi tremendo. Eu lembro como se fosse hoje, assim, Deus nos usou de tal forma, cara, que eu ficava todo bobo com ela. Falei, caraca, cara. Falei, pô. Ela, pô, Espírito Santo, não vem, não, você, não. E, cara, e depois disso eu falei, cara, eu ficava lendo assim, eu falei, caraca, cada coisa rica tem aqui, cara, que a gente aprende, que vai moldando a nossa mente, a nossa vida. Hoje eu falo para ela, cara, não consigo jogar um papelzinho no chão hoje, cara. Eu falei, Deus está vendo, meu irmão. O Léo pregou uma vez pra gente lá, ele falou, cara, como é que é a vida de vocês, cara? Às vezes vocês querem ser só certinho aqui, na igreja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E aí eu falei, realmente, isso tem que também mudar na minha vida, não é só na igreja que eu tenho que ser assim. Tem que ser na minha casa, na rua, com meus amigos. Isso aqui é meu irmãozão desde criança, cara. Um dia eu peguei ele indo pro treino, né? Comecei a falar de Deus para ele. E ele na mente, cara, como é que ele sabe disso tudo da minha vida? E eu falando, não sabia nada. Aí ele me levou no treino, pegou meu carro, levou de volta para casa, foi entregar para minha esposa, né? Minha esposa foi levar ele em casa e falou a mesma coisa que eu falei com ele. E aí eu na concentração, ele me ligou chorando, não, mandou um áudio chorando. Ele, irmão, tô sentindo a presença de Deus aqui, vou aceitar Jesus. Eu falei, que isso, cara? Ele, pô, irmão, o que tu falou comigo hoje foi tudo que Deus... Parecia que Deus usou você para falar tudo que eu estava passando, que eu estava vivendo. E, cara, para a honra e glória de Deus, ele aceitou Jesus, né? E ele, pô... Eu fico assim, caraca, Deus me usou para salvar meu irmão, cara. Meu amigo de infância, eu vejo ele e falo, mano, eu te vejo assim, cara, totalmente diferente que tu era, cara. Tu é outra coisa assim, de mentalidade, de falar. Pô, ele fala, irmão, vamos ali, vamos embora. Agora, meu irmão, é só para a igreja, vamos para a igreja. Cara, e hoje, por honra e glória de Deus, ele tá aí, cara, firme. Eu, às vezes, cobro ele, irmão, tá lendo? Tá orando? Tá... Pô, tem que buscar. E ele, não, irmão, tô firme sim. E é isso, cara, que Deus faz na nossa vida, cara. E transmite para as pessoas que nós realmente estamos em Cristo, cara. Nós realmente somos pessoas de Deus, que nós temos que renunciar a muita coisa do mundo para viver as promessas de Deus na nossa vida. Cara, se a gente botar na nossa cabeça que Deus tem mais para dar do que o mundo tem para tirar, cara, a gente nem pensava no mundo. Fala, opa. É como descendência, né, cara? A gente somos descendência do céu, cara. A gente está passando aqui na terra, mas a nossa descendência é lá em cima, cara. É igual o estrangeiro. Às vezes a pessoa da Espanha está no Brasil, ela fala espanhol. É a gente, cara. Nós somos do céu, estamos na terra, mas quero voltar para o céu. Quero voltar. Quero voltar para onde Deus quer que eu volte, que é para o reino. Então, cara, que nós possamos fazer na terra, cara, a vontade de Deus que está no céu. Queria agradecer a vida de cada um que pôde vir aqui hoje. Poderia estar no quentinho dentro de casa, né? Mas vieram aqui. Creio que, não sei como vocês chegaram aqui, não sei como é que estava o coração de vocês, mas creio que Deus é homem, é poderoso para cumprir, de fazer o impossível. Por mais que a gente às vezes vem para a igreja ficar com a cabeça num problema em casa, cara. Às vezes é isso, cara, deixa o problema em casa, vem buscar solução onde tem solução, que é em Deus. Creio que quando você chegar em casa, o problema, aquela pulguinha que fica atrás da nossa orelha martelando, cara, vai sumir, cara. Porque vocês vieram para o lugar certo, procurar a pessoa certa, que é Deus, que é Jesus Cristo. Que cada um possa voltar para casa em segurança, que Deus possa dar um restante de semana abençoado, que vocês possam sair com essa palavra no coração, não se conformeis com as coisas desse mundo, porque o que Deus tem para a gente é muito melhor. E eu creio que Deus tem grandes coisas ainda para realizar na minha vida. E eu creio mais ainda que eu vou voltar aqui para continuar dando meu testemunho e exaltando o nome do Senhor, cara. Então, para a honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui. O irmãozão Léo me convidou, eu aceitei. E ali fora eu também já recebi outro convite. Eu falei, caraca, meu Deus, o que você quer comigo? Aí Deus quer disponibilidade de nós, cara. Se nós estivermos disponíveis, Deus faz. Então, nós possamos estar disponíveis, com o coração aberto para que Ele venha e haja na nossa vida. Não fique tentando resolver o problema com a mão de vocês, porque muitas das vezes não é a gente que vai resolver, cara. É Deus. Então,
Que vocês possam entregar na mão de Jesus, cara. E ter fé, porque sem fé nós não somos nada. Então tenha fé que Deus pode fazer através da vida de vocês aquilo que vocês não podem. Amém? Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.